Sobre a taxação imposta por Donald Trump ao México, Canadá e China, a gente conversa agora com o José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, boa noite, bem-vindo. Como vai, Kobayashi? Um abraço a você, ao Vilela e ao assinante da Jovem Pan. Professor, estamos repercutindo essa questão da guerra comercial que se intensifica à medida em que Donald Trump dá seus discursos, à medida também em que os outros países reagem. Qual a sua avaliação nesse momento? É uma ação contraditória de um governo republicano, né? Porque os republicanos são liberais. Eles acreditam no mercado, acreditam na livre circulação de bens e mercadorias. E o que o Trump está fazendo como republicano, os republicanos geralmente seguem uma cartilha liberal, vide o governo de Reagan, por exemplo, que acompanhou Margaret Thatcher na Inglaterra. Esse sim era um governo liberal. O governo de Trump era um governo nacionalista, né? Tem uma postura isolacionista com relação às relações internacionais. Ele não acredita na interdependência complexa, na boa interdependência complexa entre os países. Então, o governo de Trump ele acaba não seguindo uma cartilha tradicional dos republicanos. Ele quer transformar os Estados Unidos numa autarquia, num país fechado em si mesmo, né? Que vai produzir tudo, que não vai precisar importar serviços, importar bens que sempre importou, sempre ajudou a economia internacional a ter liquidez. Ele tem uma visão muito antissistema, uma visão antissistema, assim. Ele vê muito o interesse nacional norte-americano e vai taxando. E a informação que nós temos, Kobayashi, que ele vai taxar agora produtos ligados ao agronegócio brasileiro. E isso vai ser complicado, porque eu não acredito que os Estados Unidos da América tenham preço para todos os produtos que eles produzem, como nós temos preço e quantidade. Então pode gerar inflação nos Estados Unidos. E trabalhar com inflação para esse governo é muito ruim para o governo Trump, porque ele quer reerguer a economia. Uma maneira de reerguer a economia é controle de inflação e crescimento econômico. Se não tem crescimento econômico, se a inflação começar a galopar nos Estados Unidos, porque o Banco Central norte-americano vai aumentar os juros. Então, acho difícil ele transformar os Estados Unidos numa autarquia, como eu falei, num país que produz todos os bens e serviços que necessita. Então, eu acho que aos poucos ele vai percebendo que o eleitorado dele e a comunidade internacional vai percebendo que tem muita retórica, né, nesse tipo de negociação de Trump. Professor, eu vou chamar para a nossa conversa o Cristiano Vilela, que vai te fazer a próxima pergunta. Professor, boa noite, satisfação encontrar com você novamente aqui na Jovem Pan. Professor, aproveitando ainda Trump, mas agora sobre um outro viés, sobre o viés da relação com a Ucrânia, né? Eu gostaria de ouvir o senhor sobre o evento grotesco nas falas do presidente Lula, que nós tivemos na última semana, envolvendo Donald Trump e Zelensky, e agora talvez a modulação do discurso de Zelensky, talvez evidenciando uma reaproximação com os Estados Unidos. Como é que o senhor vê esse episódio? O prazer é meu, Vilela. Um abraço a você. É o seguinte, eu tenho a impressão que o governo Trump trabalha com 3 agendas. A agenda econômica, a agenda de costumes, que envolve migração, né? Uma guerra contra a imigração, e a agenda de segurança. Na agenda de segurança, ele está sendo mais alternativo ainda, porque ele está retirando as responsabilidades dos Estados Unidos da agenda de segurança, principalmente com relação à guerra na Ucrânia. É muito grave isso. O que ele está tentando fazer... Minutinho. O que ele está tentando fazer... Desculpa, meus cachorrinhos estão aqui fazendo barulho. O que ele está tentando fazer é passar a responsabilidade para a Europa com relação à guerra na Ucrânia. Isso é grave, porque a Europa não tem condições de arcar com as responsabilidades da guerra na Ucrânia. A Rússia é 10 vezes mais poderosa que a Ucrânia em termos militares e não vai conseguir a Europa sozinha auxiliar a Ucrânia naquilo que ela precisa. Inclusive, Vilela, hoje nós tivemos a informação que tanto na área de serviços secretos como na guerra baseado em comunicação, controle, os Estados Unidos vão se retirar também, vão gastar menos recursos com relação a informações que são muito importantes para a Ucrânia. Isso é muito importante do ponto de vista estratégico para a Rússia. A Rússia vai se sentir com mais autonomia para agir na Ucrânia. Então, me parece que Trump tem uma carta na manga. A carta na manga é Zelensky assinar o armistício, Putin assinar o armistício. Mas o que eu vejo no momento, Cristiano Vilela, é muito mais aumentar a autonomia da Rússia com relação à Ucrânia, e nós vamos... É difícil você pensar no cessar-fogo agora sem os Estados Unidos assumirem as responsabilidades que sempre assumiram com relação a essa guerra e qualquer guerra após a Segunda Guerra Mundial. Acho muito complicado esse cenário da segurança internacional. Professor, ainda sobre isso, como que fica a situação dos países europeus depois desta
crise inicialmente instaurada depois daquele bate-boca e da posição agora mais clara do Volodymyr Zelensky, no sentido de aceitar a liderança do Donald Trump. Você acredita que os países europeus ficaram escanteados um pouco nesse cenário que passou a ser mais protagonizado pelos Estados Unidos com a própria Ucrânia? Eu espero que os Estados Unidos continuem sendo protagonistas na guerra da Ucrânia. A União Europeia, principalmente França e Alemanha, são países que sempre cooperaram com os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra e durante a Guerra Fria. E é importante que essa cooperação continue, mas é fundamental, como eu disse, estava conversando com o Vilela, que os Estados Unidos sejam o protagonista principal da guerra na Rússia e Ucrânia, porque não será possível nós assinarmos um armistício se os Estados Unidos não estiverem presentes. O que fica sempre a dúvida é qual vai ser a postura, né? Se vai ser uma postura de realmente participação e auxílio à Ucrânia, como eles vieram fazendo até agora, ou se de alguma maneira, neste tipo de negociação que Trump está combinando com Zelensky, com outros líderes, se os Estados Unidos vão realmente participar. Eu tenho muito receio da não participação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia, porque não será possível, é ponto pacífico, isso não será possível do ponto de vista estratégico militar, que a União Europeia consiga auxiliar a Ucrânia de uma maneira que a Ucrânia consiga negociar a sua paz, negociar um armistício com a Rússia de maneira soberana. Se os Estados Unidos se retirarem, o armistício assinado por Rússia e Ucrânia com certeza vai beneficiar e muito a Rússia, e a Rússia deve, neste armistício, se os Estados Unidos se retirarem mesmo, nesse armistício, a Rússia deve conseguir anexar em torno de 20% do território ucraniano, que é algo inacreditável em pleno século XXI. Professor, voltando para a questão da taxação aí, dessa guerra comercial, como isso tudo pode impactar o Brasil? Os interesses do agronegócio brasileiro, da indústria brasileira, da nossa economia? Kobayashi, não sei se todos os assinantes da Jovem Pan sabem disso, mas a nossa pauta de exportação para os Estados Unidos não é tanto de produtos agrícolas. Você tem uma noção, o produto agrícola mais importante que nós exportamos para ele, dentro da nossa pauta, que eu vou falar um pouquinho dela, é café torrado, já com algum beneficiamento. O que nós exportamos para os Estados Unidos são aviões, a Embraer exporta muito para os Estados Unidos, exportamos equipamentos de aço, de ferro, semi-industrializados, vamos dizer assim, exportamos também petróleo, tem uma pauta de óleos, combustíveis, e também importamos petróleo, óleos, combustíveis, importamos aviões também das empresas norte-americanas, importamos equipamentos com mais tecnologia. Então a nossa pauta com os Estados Unidos não é tão pautada, não é tão focada no agronegócio, é muito mais com a União Europeia. Todavia, nós exportamos também produtos agrícolas para os Estados Unidos, principalmente já industrializados, né, com algum nível de industrialização. Parece que os Estados Unidos vão começar a taxar os nossos produtos agrícolas. Vou dar um exemplo, qual seria esse? O álcool anidro. Nós exportamos muito álcool anidro advindo da cana-de-açúcar para os Estados Unidos. Eles produzem álcool anidro do milho, que é mais caro. E parece que eles vão começar a taxar o nosso álcool anidro. Nós vamos ter que nos posicionar, vamos ter que buscar outros mercados, mas ao mesmo tempo também taxar naquilo que for possível, produtos norte-americanos que entram no Brasil. É importante o assinante da Jovem Pan entender que o Brasil depende muito mais da economia norte-americana do que os Estados Unidos dependem da economia brasileira. É verdade. Eles são o segundo país de importância para o nosso fluxo de comércio. Para eles, nós somos o 12º, então não somos tão relevantes como eles são para nós. Todavia, o Brasil é um país importante para os Estados Unidos, está no mesmo hemisfério, tem uma questão de preço do transporte, da logística envolvida, e é importante que o Brasil seja um fornecedor para os Estados Unidos, até do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos, para que ele não dependa tanto de outros países. Então, vamos ter que aguardar qual vai ser a taxação, está me preocupando, viu? Essa questão do agronegócio, porque taxas com relação ao agronegócio são importantes para o Brasil, porque para o mundo, não para os Estados Unidos, para o mundo, o Brasil exporta muitos produtos ligados ao agronegócio. Então, vamos ter que aguardar. Vamos ver se é só retórica ou se na semana que vem já começa a vir alguma nova taxação com relação a produtos agrícolas brasileiros. Cristiano Vilela. Professor, tratando agora de um outro aspecto, o aspecto envolvendo a questão do Mercosul, nós tivemos a declaração recente, nos últimos dias, do presidente Milei, questionando a importância do Mercosul, dizendo que o Mercosul somente serviu para enriquecer empresários brasileiros, enfim. Na sua visão, o Mercosul corre risco hoje?
Vilela, o Mercosul é um projeto da década de 90 do século passado. A intenção maior do Mercosul era você equilibrar as tensões geopolíticas entre o Brasil e a Argentina que vieram da década de 70, a Constituição de Itaipu, até uma hipótese de guerra entre o Brasil e a Argentina que já ocorreu, não sei se o assinante da Jovem Pan sabe disso, mas já ocorreu uma hipótese de guerra, era um cenário de hipótese de guerra Brasil e Argentina na Constituição de Itaipu, depois veio a década de 80, redemocratização, Alfonsina na Argentina, Sarney no Brasil, aí criaram o Protocolo de Ouro Preto, Tratado de Assunção, e o Mercosul foi criado para amenizar as relações geopolíticas entre Brasil e Argentina. O Brasil sempre se beneficiou do acordo. O Milei tem razão. O Brasil é muito mais forte como economia do que a Argentina. Então, as nossas empresas, por exemplo, compraram empresas argentinas, foram para o mercado argentino dentro da união aduaneira que existe entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas o Mercosul ele tem esse caráter mais político. O Milei é contra o Mercosul porque ele tem uma visão mais multilateral, ele quer negociar diretamente a Argentina com outros países. Como o Trump também. O Trump está taxando produtos do México e do Canadá, porque Trump não acredita muito nesses desenhos, sabe, Vilela, de pactos de integração, como o Mercosul, como o NAFTA, que é formado pelos Estados Unidos, México e Canadá, como a União Europeia. Ele critica, porque ele deve ser assessorado por economistas, eu aceito isso, que querem ter uma visão mais multilateral, mais aberta de comércio. Só que eu tenho a impressão que, para o Brasil, o Mercosul é muito importante. Nós exportamos para a Argentina, para o Uruguai, exportamos para o Paraguai, importamos poucos de Uruguai e do Paraguai, mas importamos produtos da Argentina. A nossa pauta de produtos importados da Argentina é importante, sim, e tenho certeza que o presidente Milei vai pensar duas vezes antes de começar a criticar tanto assim o Mercosul. Mas eu acho que é uma era que nós estamos vivendo, sabe, Vilela, de você questionar esses pactos de integração específicos. Até porque, por trás disso, tenho a impressão que os estrategistas de Trump estão preocupados com os BRICS, né, com o acordo BRICS, que é formado por grandes economias, China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul. Talvez esses desenhos onde você consegue, num determinado conteúdo de acordos, beneficiar só aqueles países, ou mais aqueles países, ainda mais sendo países grandes como os BRICS, isso não interessa os Estados Unidos. Eu tenho a impressão, Vilela, que os Estados Unidos estão tendo uma visão crítica de si próprios, né? Eles estão vendo que os Estados Unidos perderam o poder do ponto de vista relativo nas últimas décadas. Então, Trump está tendo uma visão, como eu falei, mais nacionalista, isolacionista, para tentar recuperar esse poder. Eu não sei se a melhor maneira é criticando o sistema internacional, porque os Estados Unidos dependem do sistema internacional em muitos pontos. Como o sistema internacional também depende da economia norte-americana, que é uma economia muito poderosa em pesquisa e desenvolvimento, força do terceiro setor, economia industrial. Alguns setores perderam peso, mas ainda é uma economia industrial de alta tecnologia envolvida. Então, precisamos ver até onde Trump vai. Se ele vai olhar o sistema internacional tão de longe, ou se ele vai se aproximar novamente do sistema internacional. Nesse início de mandato, Vilela, eu tenho a impressão que ele vai criticar mais o sistema internacional em função dessa agenda mais nacionalista do governo Trump. Professor, muito rapidamente, temos tempo para mais uma pergunta. Hoje o Itamaraty soltou uma nota condenando Israel por bloquear, suspender ajuda humanitária em Gaza. Como o senhor avalia essa postura do governo brasileiro através do Itamaraty? Isso foge da neutralidade ou era esperado, é acertada essa nota criticando Israel? Se o fato é verídico, se realmente Israel está com essa postura com relação à assistência a populações que precisam disso na região, eu acho que eu prefiro que o Itamaraty faça uma crítica, Roberto, do que o presidente Lula. Eu acho muito importante o presidente Lula e qualquer presidente da República se usar sempre da estrutura da chancelaria para fazer críticas em situações tão sensíveis como a do Oriente Médio. Então, se houve realmente essa ação por parte do governo de Israel, eu acho que cabe uma crítica feita pela chancelaria e não feita a quatro ventos pelo presidente Lula, como às vezes a gente vê. E conversamos com o professor José Niemeyer, mais uma vez, nos ajudando a entender todas essas questões do cenário internacional. Muito obrigado, professor. Sempre uma honra recebê-lo aqui na Jovem Pan. A honra é minha, Kobayashi. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a você, ao Vilela e ao assinante da Jovem Pan. Até a próxima.